Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tem assistido, prestigiando o nosso canal no YouTube. Muito obrigado mesmo, ficamos muito felizes. O título desse vídeo é A Escolha dos Valores da Vida. Agradecemos a Deus, claro, por essa oportunidade valiosa de gravarmos mais um vídeo. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? É uma questão muito interessante, muito intrigante, que nós encontramos no livro dos Espíritos. Porque nós temos uma mania. Nós, quando fazemos algo que fere as leis, algo que é errado, nós queremos sempre encontrar um culpado, esquecendo-se de olhar para dentro de si mesmo. Por isso que Allan Kardec, muito apropriadamente, perguntou então aos espíritos por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal. A resposta: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. O livre-arbítrio é a faculdade que o ser humano usa para eleger o seu próprio caminho, resistindo ou cedendo às suas boas ou más tendências e às influências que recebe dos espíritos elevados ou inferiores. A cada prova que tem pela frente durante o estágio na Terra, incide o bem ou o mal. O bem ou o mal uso do livre-arbítrio, conforme esse esteja utilizado mais ou menos próximo aos ensinamentos de Jesus. A liberdade de ação jamais é tolhida ou influenciada de outrem, encarnado ou desencarnado, sem que eu consinta ou sem que eu queira isso. Se as suas decisões são desviadas do primeiro intento, na verdade, tal situação é permitida, ou seja, eu quis, consciente ou inconscientemente, pela própria pessoa que está decidindo. As situações de interferência no campo das decisões tomadas, no plano material, podem emergir de obsessões ou influenciações, às quais todos nós estamos sujeitos. Porém, o mau uso do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade de ação, originado dessas influências de entidades inferiores, não afasta a responsabilidade do encarnado, que permite essa aproximação e, por vezes, a dominação dos seus passos por tais espíritos. Sofremos influências, tanto de espíritos encarnados como de desencarnados também, sempre. E quanto mais equilibrados formos, menos influência nós teremos, claro. O homem, enfim, é sempre responsável por seus atos, quando se desvia da trilha do bem. Deve, pois, o homem resistir às suas más tendências, afastando ideias desviadas do Evangelho e desvinculando-se de qualquer assédio, nesse sentido, por parte de encarnados ou desencarnados. Nesse contexto, ao receber inspirações ou intuições dos espíritos superiores, cabe ao seu livre-arbítrio aceitá-las e assimilar cada uma ou não. Se você acolher, você estará exercitando positivamente o seu poder de decisão plena. O ser humano tem opções livres a escolher durante a sua jornada terrena. Ele pode usar o seu poder de decisão como lhe aprouver, arcando sempre com as consequências dos seus atos, sejam eles positivos ou negativos. Desvios nessa senda decisória fazem parte do processo evolutivo, já que o encarnado não deixa de aprender, também com seus erros. Não precisamos errar para aprender, mas quando erramos, nós podemos aprender com os erros para não repeti-los. Somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos, de acordo com a nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. No entanto, igualmente, precisamos compreender que o controle sobre a nossa vida não é ilimitado, nem absoluto. Achei interessante e profundo esse ensinamento que Kardec nos coloca aqui. Livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. É uma possibilidade de decidir
É uma força em nossa vida, não há dúvida, mas não a única que dirige a existência humana. De época em época, somos atingidos por forças que independem de nossa vontade consciente. Sejam elas forças ambientais, culturais, genéticas, políticas e outras tantas, os quais, visivelmente, não foram objeto de nossa escolha. Vivemos presentemente uma pandemia. Certamente não escolhemos a pandemia, mas estamos sujeitos a ela, passamos por ela. E certamente poderemos aprender muito com ela. Podemos ter livre-arbítrio sobre como vamos responder a essas forças, mas não sobre o controle de sua ação e determinação. São considerados alienados todos aqueles que vivem sem conhecer ou avaliar os fatores religiosos, éticos e culturais que os condicionam a viver da forma que vivem, e também aqueles que não percebem os impulsos íntimos que os levam a agir de maneira que agem. Somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e a liberdade de ação implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Sempre. Aí está a igualdade que as leis de Deus oferecem a todos nós, encarnados e desencarnados. As leis de Deus servem para aqueles espíritos de ordem superior, como também servem para os espíritos que ainda estão trabalhando no sentido de se equilibrarem. Porque elas são justas, porque oferecem para todos nós as mesmas oportunidades. Como nós podemos explicar isso? Não é exatamente o mesmo trabalho, é a mesma responsabilidade. Cada um recebe a responsabilidade de acordo com a sua capacidade, com a sua competência. Mas todos nós somos sempre responsáveis por aquilo que fazemos. Sempre as nossas ações irão gerar consequências. Por isso que quanto mais eu aprendo, maior é a minha responsabilidade. Por quê? Porque esse conhecimento, não que eu o tenha, mas esse conhecimento vai dar para mim mais possibilidades de ajudar-me e ajudar também aos outros. Portanto, eu tenho que saber o que fazer com o conhecimento que eu adquiro através do meu esforço. Aí está a liberdade de ação, aí está a igualdade, então, de oportunidades que a lei de Deus oferece a cada um de nós, a cada um segundo o seu trabalho. E as nossas escolhas, conforme o nosso título aqui, as escolhas dos valores da vida dependem única e exclusivamente da nossa vontade. Posso ser assediado? Posso ter influência de outras pessoas? Certamente que sim. Mas acolher, aceitar essas influências, então vai depender de mim, aceitá-las ou não. Por isso que eu tenho que estar sempre preparado para quando surgirem, então, os obstáculos. E os obstáculos vão surgirem quando eu estiver preparado. E eles sempre terão a dificuldade que eu seja capaz de superar. Muito embora eu vá ter que me esforçar muito para isso. Por isso que escolher os valores da vida é de muita responsabilidade. E nós vivemos em uma época onde o aprendizado ele se tornou, para a grande maioria dos espíritos encarnados no planeta Terra, muito fácil de ser conseguido. Temos essa invenção extraordinária que é a internet, criada pela inteligência do homem, que nos permite, então, o acesso imediato às informações, todas as informações. Mas para que essas informações tenham valor para mim, eu tenho que ter conhecimento, para que eu saiba discernir se elas estão corretas ou não. Aí está a nossa responsabilidade na escolha dos valores da nossa vida. Pensemos nisso, amigos e amigas, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Era isso que tínhamos para esse vídeo.
Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.